Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de geometria analítica. Na aula de hoje nós vamos continuar, estudando sobre o plano. Na aula passada vimos a equação geral do plano, deduzimos essa equação. Hoje nós vamos resolver aqui alguns exercícios e vamos dar prosseguimento ao estudo do plano, certo? Então aqui eu separei já um exercício, vamos resolver esse exercício, vamos ver como que a gente resolve esse exercício. Equação geral do plano, então, parte 2 aqui. Então, coloca aí na velocidade 2.0 e vamos resolver aqui mais um exercício. Então, o exercício ele me dá uma reta e ele fala o seguinte, ó, a reta, né, é ortogonal ao plano π, passa pelo ponto A, 2, 1, menos 2. Determinar uma equação geral de π e representá-lo graficamente. Bom, então, o que o exercício está me dizendo? Ele está me dizendo o seguinte, eu tenho um plano aqui, corto o meu plano, mas eu tenho um plano, eu tenho aqui um ponto A, eu tenho uma reta, né? A reta. Essa reta passa por esse ponto A, né? Eu não sei como que está essa reta, na verdade, né? E aí ele me dá essa equação da reta. Ele quer que eu determine a equação geral de π e representar isso graficamente, tá? Então aqui eu tenho um ponto A. Eu fiz esse desenho aqui, ó, ilustrativo, tá? Não significa que é essa a situação do exercício, tá? Aqui é só para a gente entender mais ou menos o que está acontecendo. Essa reta poderia poderia ser assim, ou sei lá, ou poderia ser assim, tanto faz, tá? Então, bom, então vamos resolver. Então aqui a solução, então vou aproveitar aqui o espaço aqui, ele quer que eu escreva a equação geral do plano. Bom, a equação geral do plano, equação geral do plano, ela é o seguinte: ax e y igual a y mais c mais d igual a zero. Essa é a equação geral do plano. Bom, mas aqui ele fala que a reta. Ah, não, ele fala que a reta é ortogonal, né? Então aqui a reta é ortogonal ao plano. Então a reta não poderia ser assim, como eu falei, não. Ela faz um assim, ou alguma coisa assim. A reta é ortogonal a esse plano. Bom, se a reta é ortogonal ao plano, o que significa? Bom, significa então que o vetor diretor dessa reta ele é ortogonal ao plano também. Então, e a gente sabe que isso aqui, o ABC, é o meu vetor normal. Né? Então, N aqui é o ABC. E N é ortogonal ao plano, eu vou chamar esse plano de... Bom, se N é ortogonal ao π, bom, a reta R, né, essa reta R, ela é ortogonal a π. Então, o vetor diretor é ortogonal a π. Então, o vetor diretor, ele será, então, o meu vetor normal. Então, eu quero determinar uma equação geral de π. Então, vamos lá. Então, vetor diretor da reta R, é ortogonal a π. Logo, o vetor diretor é o vetor normal ao plano. Então, daqui a gente tira o seguinte: quem que é o vetor diretor da reta? Bom, o vetor diretor é 3, 2 e 1. Portanto, N
igual a V, que é igual a 3, 2 e 1. Bom, então a equação geral, vamos equação geral de π, a equação geral plano será, então, 3x mais 2 mais z mais d igual a zero. Bom, ele passa pelo ponto, né? 2, 1 e menos 2. Bom, então, é aqui 3, 2 mais 2 vezes 1 menos 2, mais d igual a zero. Então, daqui a gente tira aqui o d igual a menos 6, 2 com mais 2, então d é igual a menos 6. Então, aqui a minha equação geral, ela vai ser, portanto, equação geral será, então, 3x mais z, 6, isso tudo aqui igual a zero. Bom, muito bem. Então, essa é a equação geral do plano. Então, equação geral, tá? Será essa daqui. Bom, vamos representar então, vamos representar graficamente. Então, vamos representar aqui graficamente. Graficamente é o seguinte: eu preciso encontrar pontos que estão no plano, né, que pertencem ao plano. Então, para isso, vamos obter aqui, eu preciso de, para descrever um plano, eu preciso de 3 pontos não alinhados. Plano, área, 3 pontos. E eles não podem estar em linha reta, né? Pode ser assim, né? Tipo, consigo descrever um plano, né? Os pontos eles precisam feito 3 pontos de tal forma que eles não estejam alinhados. Bom, então vamos obter 3 pontos. Então, o que eu preciso? Então, eu tenho que chutar não, né? Atribuir valores para 2 dessas variáveis e obter a terceira. Eu posso atribuir valores para x e y, obter z, ou eu posso atribuir valores para y e z, encontrar x, ou x e z, encontrar y. Tanto faz. Como o z aqui, ele não tem ninguém multiplicando ele, eu vou atribuir pontos para ele. Ou melhor, vou encontrar ele, né, e vou atribuir valores para x. Então, se é x igual a zero e y igual a zero, são duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Bom, então esse aqui, então z é igual a 6. Então, ponto 1 é 0, 0, 6. Vou fazer o seguinte agora. X igual a 0, z igual a 0. Bom, nesse caso aqui, o z é 0, o y vai ser 3. Então, 2, 0, 3, 0. E aqui, para encontrar o próximo ponto, eu vou atribuir valores para
fazer y igual a zero e z igual a zero. Então aqui eu vou encontrar o valor de x. Vai ser igual a 2, né? 0, 2 aqui. Então, repara que eu atribuí valores, né? Me favorece na hora de fazer o cálculo, tá? E também na hora de eu desenhar, porque eu tenho que representar isso aqui graficamente. Então, como que a gente representa isso aqui graficamente? Bom, perceba que eu peguei pontos, né? Bastante conhecidos de obter, né? É o y. Tá aqui outra cor. Aqui o z é o meu 6, né? Eu vou falar que é aqui. Não está em escala, né? Então, o y, outro ponto, é o 003. Não, 030. 2, né? 200. P3, fazer com a régua fica bem bonito. Então, esse aqui é o meu plano. Então, esse plano. Meu plano pi que eu estou procurando. Tá? Então, esse aqui é o plano que o exercício me pede. Eu poderia atribuir outros valores. Obviamente, eu vou obter outros pontos. E aí eu vou ter que desenhar encontrar esses pontos no meu eixo coordenado e fazer o desenho do meu plano, tá? Depois que você obtém os pontos, né? Você puxa uma reta, né? Do ponto até outro ponto e você vai encontrar o plano, certo? Então, basicamente é isso que o exercício me pede. Agora, aqui, vamos aqui continuar analisando essa equação. Bom, eu obtive aqui esse plano aqui. Vamos continuar analisando aqui esse exercício. Vou dar um pouco mais essa equação desse plano. Aqui eu percebo o seguinte, que eu tenho um plano e esse plano aqui ele está interceptando, né, os meus eixos, né, tanto o eixo x, o eixo y, quanto o eixo z. Esse plano ele é muito comum, é muito nas disciplinas de cálculo, muito comum você encontrar esse tipo de plano. E esse plano, perceba o seguinte, que ele tem os pontos dele, né, é desse tipo aqui. Tem uma coordenada apenas, né, as outras duas são zero, né? Aqui também tem uma coordenada, as outras duas são zero, e mesmo para a terceira coordenada. Se quando eu tenho esse tipo assim de pontos, eu posso fazer o seguinte, eu vou pegar aqui essa equação aqui. Vou fazer o seguinte, vou pegar essa equação desse exercício. Perceba aqui uma coisa, esse plano, né, esse plano aqui, ele possui esses pontos. Eu não posso, não pode, né, na verdade aqui, as três coordenadas sejam zero. Uma dessas coordenadas, elas precisa ser um número real diferente de zero. Pode ser valores negativos, mas não pode ser 0, 0 e 0. 0, 0 e 0, 0, 0, 0. Aqui, duas coordenadas pode ser 0, mas a outra tem que ser diferente de 0. Mesma coisa para o ponto 2 e a mesma coisa para o ponto 3. Eu vou pegar aquela equação ali, a equação do plano que nós encontramos. 3x mais 2y mais z menos 6 igual a 0. Bom,
eu vou fazer o seguinte, vou fazer 3x mais 2y mais z igual a 6. Vou dividir todo mundo por 6. Daqui eu vou obter o seguinte. Aqui vai ser x dividido por 2 mais y dividido por 3 mais z por 6 é igual a 1. Tá? É igual a 1. Quando eu tenho plano, né, que intercepta os meus eixos de coordenadas como esse, e eu tenho pontos desse tipo, né, esse aqui, onde duas coordenadas são 0 e a outra coordenada é diferente de 0, a equação do plano, que é essa daqui que a gente obteve, ela permite uma representação dessa forma aqui. Eu peguei o valor de D, né? Eu dividi, porque o meu 6 aqui, né, esse número aqui é o meu D, né, na equação geral do plano. Meu D. Peguei esse valor, né, passei para depois aqui do sinal e dividi todo mundo por 6. E aqui é 6, né? Quando eu faço essa divisão aqui, né, dos dois lados, eu vou ter essa equação igualada a igual a 1. E essa equação aqui agora, essa equação aqui, chamada de... o nome dessa equação é equação segmentária. Por que que os pontos aqui, né, não pode ser o ponto 0, 0, 0? Porque se tivesse aqui o ponto 0, 0, 0, eu não ia conseguir dividir aqui. E aí aqui ia aparecer algum zero, né? Quer dizer, não tem como dividir por zero, né? Então é por isso não pode ser 0, 0, 0, ou 0, 0, 0, ou 0, 0, 0. Eu posso ter duas, quando eu tenho um ponto onde duas coordenadas são nulas e a outra coordenada é diferente de zero, então eu vou ter um plano que intercepta os eixos. Então, sempre que duas coordenadas forem nulas e a terceira coordenada for diferente de zero, então esse plano ele vai interceptar um eixo. Quando o plano intercepta um eixo, eu posso escrever a equação do plano dessa forma aqui. X dividido por 2 mais y dividido por 3 mais z dividido por 6. Tá? E nesse caso aqui, essa equação vai ficar igualada, ela fica igual a 1. Tá? Então, é chamada equação segmentária do plano. Então, se dado uma equação do plano, se você quiser encontrar a equação segmentária do plano, você deve dividir toda a equação, né, de ambos os lados. Você não precisa necessariamente passar o 6 para esse lado, mas você tem que dividir desse lado e desse pelo valor de D. Então, se aqui fosse outro valor, você tem que dividir pelo valor de D. A equação segmentária do plano, você tem que dividir ela pelo valor meu D aqui, do meu termo aqui que está sozinho, né? Ele não tem ninguém aqui, ele não está multiplicando por ninguém, né? O 6 não tem ninguém. Então, essa equação aqui, essa equação equivale, né, à equação do plano anterior. 3x mais 2y mais z menos 6 igual a 0. Elas se equivalem, tá certo? Então, isso é para falar sobre a equação segmentária do plano. Agora vamos ver aqui teorema bem rápido. Bom, temos esse teorema aqui que diz o seguinte. Teorema fala o seguinte. Eu vou pegar minha caneta aqui.
seja uma equação geral do plano, né, ax mais by mais cz mais d igual a zero, que é uma equação geral do plano π, e um vetor u, né, com componentes m e n, p. O u ele é paralelo a π se somente se a coordenada, a primeira coordenada de u multiplicada por a mais a segunda coordenada de u multiplicada por b mais a terceira coordenada de u multiplicada por c for igual a zero. O que isso quer dizer? Deixa eu só pegar outra cor de caneta. Quer dizer que tem que realizar aqui nesse caso, né, o produto escalar, né? Deixa eu pegar aqui. Então, é o produto escalar, né? É M, N, E por A, B, C, né? Isso aqui vai me dar o que ele está falando, né? AM mais BN mais CP, isso aqui tem que ser igual a zero. Bom, e tem aqui também o corolário que diz o seguinte: seja uma equação geral do plano, né, como a gente conhece aqui. Qualquer geral do plano, qualquer de um plano π. Uma equação geral, qualquer do plano. O plano, né, π, o plano tem ou é paralelo a um dos eixos coordenados, se somente se o coeficiente da variável correspondente a este eixo é nulo. E a segunda condição é que o plano, ele será, né, ele é paralelo a um dos planos coordenados, se somente se o coeficiente das duas variáveis correspondentes a esse plano são nulos. Então, vamos fazer aqui um exercício a respeito disso. Então, ele fala o seguinte, o primeiro aqui, verifique se os vetores u, daqui 2, 1, p, 3, 2, 3, são paralelos ao plano π. Então, o que diz lá aqui o teorema? Está falando o seguinte, ou ele vai ser paralelo, né? Ou ele será, ou ele é paralelo a um dos eixos coordenados, se somente se o coeficiente da variável correspondente a esse eixo é nulo, ou o plano é paralelo a um dos planos coordenados, ou ele é paralelo ao eixo ou paralelo a um dos planos coordenados. Se somente se o coeficiente das duas variáveis correspondentes a esse plano são nulos. Então é o seguinte, U é paralelo a π. Bom, se U é paralelo a π, então vou fazer o seguinte, 2 menos 3, 4, produto escalar com 1, 2, 2, 1, 2, 1, né? No caso aqui, vai ser baixo, vezes 1, menos 3 vezes 2, mais 4 vezes 1. Isso aqui vai me dar 2 menos 6, mais 4. Isso aqui é igual a zero. Portanto, o paralelo, portanto, U é paralelo a π. Tanto U paralelo a π. Então, U é paralelo ao plano. Bom, vou fazer aqui o outro. B é paralelo ao plano. Então, vetor V, quem que é? V é 3, 2, 3. Vou fazer aqui, ó. V, escalar, né? Com a equação do plano ali. Que é quem? 3, escalar com 2 menos 3, 4.
aqui tem que ser igual a zero. No caso aqui, é o seguinte, igual a 3 vezes 2 menos 2 vezes 3 mais 4. Portanto, P não é paralelo a π. Simples assim. Bem tranquilo isso. Beleza? Então, com isso, a gente conclui aqui essa parte, a primeira parte, não, ainda não terminamos, encerramos, tá? Vamos dar prosseguimento aqui. Bom, com isso aqui, eu vou. Bom, quase 20 minutos já de vídeo, então, para o vídeo não ficar muito extenso, eu vou terminar por aqui, tá? Na próxima aula eu vou continuar aqui essa parte de equações plano, né? Nós vamos estudar a equação vetorial e as equações paramétricas do plano. Nós vamos para essa segunda parte. Com isso a gente termina a primeira parte do plano. Vamos dar prosseguimento no próximo vídeo, certo? Então, qualquer dúvidas, e as dúvidas, o comentário aí. Mas é isso. Continuar então na próxima videoaula. Então, inscreve no canal, balança o sininho, dá joinha, dá like ou dislike. E até a próxima. Valeu, falou, fui.